então iniciar a nossa apresentação, uma apresentação que vai versar diretamente sobre um ativo, e sobre os processos naturais de controle da obesidade, e através da ativação metabólica. O Fábio teve uma brilhante apresentação, que me antecedeu, então o compromisso fica aumentado aí, hein, Fernando? Próxima vez tu seleciona, assim, para que a gente possa começar, porque realmente o trabalho que ele desenvolve é muito interessante. Esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com a PN Pharma, exatamente para mostrar um pouquinho da ativação metabólica como uma estratégia de emagrecimento. Quando nós falamos efetivamente sobre ativação metabólica, nós estamos mencionando um processo de modificação das características energéticas celulares. Essa ativação energética, ela passa, obviamente, por um contexto de todos os elementos chaves que constroem uma energia celular, né? Envolvendo desde a própria atividade mitocondrial, como muito bem o Fábio falou antes de mim, a atividade mitocondrial que depende de uma série de elementos chaves para o seu desempenho na construção de uma viabilidade energética, de um metabolismo basal celular que garanta a funcionalidade das células. Na organização do tecido, dos tecidos como um todo, nós vamos ter na sua essência um conjunto de células que compõem esse tecido. E cada uma das células apresentam, então, na sua estrutura, entidades responsáveis por cada uma das funções. Quando nós falamos de metabolismo basal celular, nós estamos mencionando e lembrando sempre das características mitocondriais, de como essa mitocôndria funciona, através da mobilização energética, na construção de uma geração de energia através da absorção de glicose, do consumo de oxigênio, das reações envolvendo, então, a glicólise e a cadeia respiratória ao final do processo para a geração de ATP. Tudo isso é coordenado de maneira muito sincrônica. E quando há um distúrbio nesse processo, um distúrbio entre o equilíbrio entre o equilíbrio que gera energia e a quantidade de elementos energéticos que nós consumimos, quando há esse desbalanço energético, nós temos então as consequências dessa disfunção. E aí, quando nós falamos então de ativação metabólica como uma estratégia no emagrecimento, usando um ativo natural, um ativo que pode beneficiar aí o processo de construção energética, nós estamos mencionando sim de regular o processo fisiológico funcional que garanta um aporte energético adicional para o indivíduo e que diminua os riscos associados a essas alterações metabólicas para a saúde do indivíduo. Então, dentro desse processo, o que nós vamos perceber então é que a PN Pharma está trazendo para o mercado o Curcosin, que é um ativo natural, constituído basicamente de calebina A, e essa composição é que nós vamos mencionar, então, como ativo, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre as suas interferências fisiológicas no nosso metabolismo basal celular. Fernando já me apresentou rapidamente, eu sou farmacêutico de formação, já há bastante tempo, e eu fiz o meu mestrado e o doutorado na área de farmacologia de plantas medicinais, numa época em que fazer farmacologia de plantas medicinais era ser considerado meio bruxo, meio xamã, né? Éramos taxados na época de os coletores de folhas, porque nós íamos para o mato selecionar as plantas medicinais e trazer para o contexto do laboratório, desenvolver os extratos, validar quimicamente esses extratos, depois fazer todo o processo de investigação farmacológica, de validação farmacológica, de validação terapêutica desses extratos, né, mostrando como eles poderiam ser usados para benefício das pessoas, dos pacientes como um todo. Então, foi uma época bastante desafiadora, na década de 80, 90, onde efetivamente começou o desenvolvimento científico na área da fitoterapia. O meu mestrado, o meu doutorado final foi na Universidade de Munique, na Alemanha, e aí lá nós investigamos, então, todos os processos de sinalização celular. E hoje, desde então, desde 2012,
Nós temos uma empresa que trabalha exatamente com cursos de capacitação, formação profissional e especialização na área da fitoterapia clínica, com esse perfil integrativo. Esse perfil que visa compreender o paciente como um todo e estabelecer protocolos terapêuticos capazes de complementar aí a saúde do indivíduo através de abordagens de suplementação, usando a fitoterapia como base essencial, mas também utilizando mecanismos de suplementação nutricional, como suplementos vitamínicos, oligoelementos, fatores bioquímicos, para trazer muito mais saúde integrativa. E esse conceito da saúde integrativa efetivamente tem contribuído para uma visão diferenciada dos profissionais da saúde que a aplicam, né? Não somente na qualidade de vida das pessoas que recebem esse benefício, mas também da capacidade que os profissionais têm hoje de controlarem não só os sintomas, mas trabalharem na essência, na origem dos processos fisiopatológicos. Então, realmente, é um grande prazer poder compartilhar esses momentos aqui com vocês, trazendo sempre essa visão integrativa dos conhecimentos. E a gente queria começar apresentando uma fotinho e fazendo uma pergunta aqui, né? Por que essa apresentação pode salvar vidas? Esse é um desafio grande, né? Que nós temos na nossa humanidade atual, no contexto sociológico desse grupo de seres humanos que está vivendo aqui no planeta, que tem um acesso aos alimentos muito abundante, né? E muito facilmente adquiridos em termos de aquisição calórica desses alimentos para as nossas dietas. O que a gente vai perceber aqui é que, segundo o panorama de obesidade e síndrome metabólica mundial, e especialmente aqui voltados para o Ministério da Saúde do Brasil, e também uma estatística relacionada agora com o IBGE, com um novo censo que saiu agora, nós temos relacionados à obesidade e à síndrome metabólica pessoas no Brasil que são em torno de 1,6 milhões de pessoas em 2022 que estão com obesidade grau 1 ou obesidade grau 2. De grau 1, nós temos 20% da população e com grau 2, 7,7%. É muita gente. É muitos seres humanos sofrendo, padecendo e sendo, na verdade, conduzidos a um contexto metabólico alterado. E que, claro, a partir dessas alterações metabólicas também surgem muitas comorbidades. E o que a gente vai perceber é que, associado a esse grupo de pacientes com obesidade diagnosticados e que incluem, então, no Ministério da Saúde, essa queixa principal nos ambientes onde eles são atendidos pelo sistema público de saúde, nós vamos encontrar uma população ainda maior de pessoas com sobrepeso. As pessoas com sobrepeso já atingem 31%. São 6,7 milhões de brasileiros, segundo a última tabulação de dados do Ministério da Saúde. Isso são pessoas que são catalogadas, que são avaliadas pelo Sistema Público de Saúde e que estão definidas dentro de grupos específicos associados a esse panorama na saúde pública. Então, de fato, a obesidade e a síndrome metabólica são processos degenerativos, processos inflamatórios que estão na gênese de inúmeras outras comorbidades. Se nós analisarmos só esse parâmetro, nós vamos perceber que o total de comprometimento funcional da sociedade nesse parâmetro produtivo, porque está muito comprometido, exatamente porque nós temos aí uma relevância muito grande na geração de comorbidades associadas a esses dois conteúdos, obesidade, sobrepeso e síndrome metabólica. Nós vamos perceber que se juntássemos todas essas duas populações, nós teríamos a sobrepesolândia em segundo lugar
como a maior cidade do Brasil em termos populacionais. Dá para imaginar o que é uma cidade do Rio de Janeiro tendo somente de pacientes com sobrepeso? Dá para imaginar o tamanho dessa população, o quanto efetivamente essa população renderia em termos de produtividade se não tivessem o sobrepeso? Ou pior, o quanto essas populações submetidas a essa condição poderiam ter de produtividade no ambiente nacional, no cenário nacional, o quanto de riqueza nós estamos perdendo pelas possibilidades de geração desses dois elementos. A Obesolândia é a nona cidade do Brasil em termos populacionais. Essas duas cidades juntas, elas representariam um prejuízo nacional gigantesco em termos de capacidade produtiva, em termos de custos para o sistema público de saúde, porque são fontes geradoras de comorbidades associadas, e aí a gente vai encontrar hipertensão, diabetes, processos oxidativos, processos articulares, inflamações, neurodegeneração, tudo isso em função da própria característica fisiopatológica desses dois quadros clínicos associados, né? A gente vai perceber que obesidade e síndrome metabólica têm uma base constitutiva fisiopatologicamente a processos inflamatórios. E processos inflamatórios geram estresse oxidativo mitocondrial, geram radicais livres, geram um prejuízo oxidativo gigantesco sobre os indivíduos. E o que a gente vai perceber, então, é que sobrepesolândia e obesolândia são grupos de pacientes que merecem uma atenção muito especial. Especialmente porque, dentro desse contexto da síndrome metabólica, nós vamos ter essas comorbidades que eu mencionei como fontes adicionais de prejuízo na qualidade de vida. Nós vamos perceber que pacientes com obesidade abdominal, com resistência insulínica, quadros de hipertensão, com trigliceridemia aumentada, com níveis aumentados de LDL, e em especial o LDL oxidado, que vai estar em função dos próprios processos inflamatórios associados a essas alterações metabólicas que são geradas, vão gerar, então, alterações na característica do LDL circulatório, que é um LDL oxidado, que tem maior chance, maior risco cardiovascular de lesão de endotélio vascular, porque o LDL oxidado deposita na parede dos vasos e gera, obviamente, dano do endotélio vascular, levando à formação, então, de placas de ateroma. Nós vamos ver também que pacientes que têm ainda inflamação crônica de baixo grau associada à síndrome metabólica pode estar gerando quadros inflamatórios à distância e seguramente gerando também processos de coagulação sanguínea relativos a esse conteúdo inflamatório que está sendo gerado. Então, quando nós falamos de síndrome metabólica, é muito claro, muito evidente que ela está na gênese de uma série de outras comorbidades e uma série de prejuízos adicionais. E a ideia exatamente da medicina integrativa e a medicina integrativa de precisão, que faz exatamente uma intervenção nos pontos focais onde nós estamos gerando os processos de danos celulares, merece uma atenção especial nesse contexto. Por quê? Quando nós tratamos a síndrome metabólica, quando nós tratamos a origem desse processo, nós vamos perceber que todas as outras comorbidades também desaparecem. Então, intervir na gênese, intervir no processo gerador é fundamental para a construção de uma terapia integrativa capaz de ser resolutiva e de trazer longevidade, longevidade saudável, né? Para que as pessoas possam construir aí, numa visão a longo prazo, quadros de saúde mais permanente e melhores resultados terapêuticos com a sua terapia. E nós vamos perceber que o não tratamento, o não cuidar dessas alterações fisiopatológicas é, sem dúvida, uma passagem só de ida para outra dimensão, né? Nós temos seguramente aquela luz
nos chamando ao final do túnel, chamando venha para a luz, né? E essa passagem é só de ida, não tem uma segunda opção, porque a gente tem só um corpo, né? A gente tem só essa existência carnal e só essa oportunidade de fazer diferente, de transformar a nossa vida numa condição muito melhor, para que todos tenhamos vida em abundância. E o segundo conceito é o de obesidade, que tem algumas características muito interessantes. E a obesidade, como gênese também da síndrome metabólica, as duas estão sempre correlacionadas, que é uma condição caracterizada exatamente pelo excesso de gorduras corporais. E o excesso de gordura corporal passa por um balanço energético diferenciado no indivíduo. Normalmente, o que a gente tem, então, de oferta de alimentos calóricos são muito maior do que o nosso consumo diário. O que acontece normalmente nesses contextos é que a oferta, como ela é a mais do que o contexto energético de consumo, acaba gerando moléculas de acúmulo energético no nosso organismo. As principais moléculas de acúmulo são os triglicerídeos, que se acumulam nos adipócitos, e os glicogênios, que se acumulam em fígado e músculo. Esses dois contextos energéticos de moléculas de reserva energética, eles acabam, então, gerando no processo de acumulação uma alteração morfológica e funcional nesses seus locais de estoque, né? E, em especial, a hipertrofia dos adipócitos na condição da obesidade é extremamente importante. E o que a gente vai ver é que no tecido adiposo, ele tem uma determinada característica de acúmulo dos triglicerídeos dentro da sua estrutura conformacional. E esse acúmulo dos triglicerídeos, ele faz com que nós tenhamos exatamente um manancial energético de reposição de ácidos graxos para o processo de beta-oxidação, que vai fornecer energia adicional para o nosso corpo. Entretanto, quando nós temos uma superpopulação de triglicerídeos, há uma expansão natural desse tecido adiposo, e em especial o tecido adiposo abdominal, que é o que tem maior capacidade de estoque de triglicerídeos. Esse tecido adiposo hipertrofiado agora, ele ganha características diferenciadas, ele tem um diferencial conformacional. E esse diferencial conformacional, ele está muito ligado à característica das próprias alterações fenotípicas e genotípicas desse adipócito. O que a gente vai presenciar também é que, a partir dessas modificações fenotípicas e genotípicas, e a gente volta nessas observações fisiopatológicas daqui a pouquinho, nós vamos ter, então, um prejuízo inflamatório associado a esse contexto. E essa mudança da característica conformacional da hipertrofia dos adipócitos gera uma modificação na produção de mediadores inflamatórios. Então, todo o paciente que tem uma hipertrofia dos adipócitos, que tem um aumento da obesidade, e em especial a obesidade abdominal, é um paciente potencialmente inflamado. E a gente sabe, pela literatura internacional e pela visão integrativa, que inflamação tem tudo a ver e tem uma relação direta com processos oxidativos. E esses processos oxidativos, estresse oxidativo, aumento do número de eventos energéticos, exatamente para mobilizar as células de defesa para o evento inflamatório, consomem muito mais oxigênio nas suas mitocôndrias para fazer essa manutenção específica da energia para o processo inflamatório. Então, uma inflamação é, sobretudo, um manancial de consumo, um vórtex de consumo energético. E para produzir mais energia, inflamação, estimula um processo de consumo de oxigênio mitocondrial e gera, claro, subprodutos na parte específica de transferência de elétrons na cadeia respiratória, gera como subprodutos radicais O2-, radicais superóxido. E esses radicais superóxido, então,
oxidam, é o que eles sabem fazer, eles oxidam preferencialmente mitocôndrias, as proteínas mitocondriais. Então, um quadro efetivo de inflamação ou de produção de mediadores inflamatórios é um quadro de aumento do estresse oxidativo ao nível sistêmico. E o que a gente vai perceber é que algumas estratégias terapêuticas podem reduzir o risco inflamatório e o risco da superpopulação de triglicerídeo dentro dos adipócitos. E essa abordagem, então, ela é muito característica dos ativadores energéticos, os ativadores do metabolismo basal. Entre esses ativadores metabólicos, a PN Pharma está trazendo, então, para vocês o curcusin, que é uma molécula, a calebina A, com 99% de segurança, né, de contexto, de conteúdo. A calebina A tem, então, algumas atividades bastante significativas. A gente vai perceber aqui que, nesse contexto, ela funciona como um potente suplemento nutricional e, em especial, para os processos relacionados à síndrome metabólica. A gente já vai entrar em detalhes como ela poderia estar reduzindo esse contexto inflamatório. Ela funciona pelo efeito anti-obesidade, pelo efeito de melhoria da saúde hepática, no controle também dos quadros inflamatórios articulares, no controle do diabetes e de dislipidemias, e também no processo de osteoporose. Essa calebina A, esse contexto, esse princípio ativo relacionado ao curcusin, ele tem, então, algumas características que são diferentes, apesar de sua origem inicial ser os rizomas de cúrcuma longa e caseia. Nós vamos encontrar algumas características muito específicas da calebina A, que são o formato molecular, que não é, então, um curcuminoide, diferente do curcuminoide, tem uma ação muito mais estável, uma característica química muito mais estável em relação aos curcuminoides, e a curcumina em especial, em pHs fisiológicos, e consegue ter uma maior biodisponibilidade. Por isso, normalmente, e essa é uma indicação, as doses relacionadas ao curcusin são doses muito baixas. Ele é muito eficiente em quantidades muito baixas, exatamente porque tem maior biodisponibilidade do que a curcumina e os curcuminoides de uma maneira geral. Então, quando nós falarmos aqui desse ativo, lembrem que nós estamos falando de um ativo selecionado a partir das características metabólicas que ele produz e que tem ações em baixos níveis de concentração muito efetivas, com vários mecanismos de ação já validados, que eu vou apresentar aqui para vocês ao longo dessa nossa jornada de hoje. O curcusin, então, que é a calebina A, 99%, ele tem alguns mecanismos muito bem evidenciados já como efeito sobre os estados metabólicos alterados, sobre esses estados de modificação da característica metabólica celular. Em especial aqui, ele facilita a perda de peso através de mecanismos de regulação da própria lipogênese e também estimulando a lipólise, faz um processo de ativação lipolítica, diminuindo, então, a hipertrofia dos adipócitos. O que a gente vai perceber também é que o curcusin ele pode reduzir o LDL e aumentar os níveis de HDL. E isso se dá, em especial, porque nós temos uma característica muito interessante que é exatamente de diminuir as necessidades fisiológicas energéticas pela própria ação anti-inflamatória que o curcusin desenvolve e pela mobilização energética a partir dos estados de lipólise que ele desencadeia sobre os adipócitos, garantindo, então, o aporte de ácidos graxos para o processo de beta-oxidação. Então, é muito interessante que a gente tenha um ativo como esse, especialmente porque, ao mesmo tempo em que ele faz uma mobilização dos triglicerídeos de dentro dos adipócitos, ele também protege o fígado
a partir dos estados de beta-oxidação que são ativados pela mobilização desse ácido graxo no fígado. Então, nós temos um efeito de proteção hepática associado a um efeito de lipólise dentro dos adipócitos. É muito interessante esse efeito. Ele também promove um equilíbrio energético e a termogênese, óbvio, né? Porque se ele mobiliza para o processo de beta-oxidação, e se ele garante uma beta-oxidação lipídica com menos chances de produzir lipoperóxidos, já que ele também melhora a eficiência energética, o equilíbrio da energia também faz parte desse contexto de ações atribuídas ao corpozinho. Além disso, se não bastasse todos esses efeitos, a gente ainda tem uma modulação da microbiota intestinal. Esse é um detalhe que a gente vai estar apresentando para vocês no dia de hoje. E esse efeito é especialmente importante, e eu estava essa semana passada agora conversando com um dos colegas lá da Espanha, que trabalha a parte de microbiota, né? E ele estava mencionando na Escola de Saúde Integrativa que 90% do DNA bacteriano originário da raça humana já se perdeu por um processo de modificações de microbioma induzidos por fatores epigenéticos. Olha que loucura isso. E aí, quando nós trabalhamos num processo de controle da microbiota intestinal, nós estamos não só melhorando a condição metabólica do intestino, no processo de absorção dos conteúdos alimentares, suplementos nutricionais, aminoácidos, todos os nossos elementos de nutrição celular passam pela absorção intestinal. Quando nós melhoramos ou quando nós mantemos o processo microbiológico favorável no contexto do intestino, seguramente a nutrição celular garante uma resposta celular adequada. E quando nós pensamos em resposta celular adequada, envolve, obviamente, a produção de energia dentro dessas células. Porque imaginemos uma percepção de um estímulo que desencadeia um mecanismo de ativação celular. Se eu quero fazer um exercício físico, se eu quero fazer um ganho de massa muscular, o que é que eu faço normalmente? Vou aumentando a carga sobre esse músculo para que ele possa adaptar-se, formando então novas fibras musculares, formando novas células musculares, desenvolvendo todo um mecanismo adaptativo. A percepção dessa necessidade do estímulo inicia lá no sistema nervoso central. Então, a gente tem uma percepção sensorial que desencadeia uma resposta periférica associada à mobilização energética para que haja esse controle da adaptação do músculo a essas condições. Então, para que nós tenhamos exatamente essa capacidade de resposta celular, a energia é fundamental, né? Todo o processo de transcrição de informações gênicas depende do teor de ATP, que é gerado dentro dessas células como fonte geradora e fornecedora de grupamentos fosfato para os processos fosforilativos, tanto para a contração, e aí a gente tem as fosforilações das cadeias leves de miosina, da actina e miosina na célula muscular esquelética, mas também tem os processos fosforilativos dos fatores de transcrição celular, que uma vez estimulados, ativados, são capazes de mobilizar as proteínas necessárias exatamente para que haja a expressão dessas proteínas nas novas fibras musculares que são formadas. Então, quando a gente está falando de mobilização energética, de ativador metabólico, nós estamos falando de um contexto de uma substância capaz exatamente de prover às células da energia necessária para todos os processos biológicos, porque todos os processos dependem basicamente dessa energia para responder aos desafios percebidos nesses tecidos. Assim funciona com os músculos, que contraem ou relaxam, assim funcionam com as glândulas que secretam seus hormônios, que secretam as suas enzimas, assim funciona com os neurônios, que aumentam a sua neurotransmissão, que melhoram a sua capacidade de comunicação interneuronal. Então, falar desse elemento capaz de
múltiplos efeitos farmacológicos é falar realmente de uma possibilidade terapêutica muito interessante, especialmente para esses dois contextos da síndrome metabólica e da obesidade, como um ativador metabólico. E a gente vai ver, então, associado ao curcumin, clinicamente validados através de alguns mecanismos. E a gente selecionou 7 para descrever aqui para vocês. Desses 7, a gente vai mencionar os principais que têm uma correlação direta entre eles. O controle do processo inflamatório induzido nos adipócitos. Esse é um dos mecanismos que faz muito sentido quando nós estamos analisando um paciente com obesidade ou um paciente com síndrome metabólica. Controle dos processos inflamatórios nessas células tão especiais que são os adipócitos. Esse controle inflamatório, nós vamos perceber, ele tem uma avaliação, uma ação muito específica sobre esses sistemas, em função das características de resposta do curcumin dentro da célula do adipócito. E a gente já vai chegar nesse mecanismo anti-inflamatório associado. Nós vamos ter ainda como efeito associado ao curcumin a regulação da liberação de adipocinas, o reequilíbrio dos níveis hormonais de adiponectinas e de leptinas, a ativação da sensação de saciedade do centro hipotalâmico central. Isso, claro, tem a ver direto com a mobilização energética, né? Quanto mais energia a célula dispõe, menos informações de ativação do centro da fome, hipotalâmico, ela vai gerar. Então, o controle exatamente da ativação do centro da fome ou o desenvolvimento da percepção da saciedade tem uma relação direta com a mobilização energética. Então, quando os trabalhos mostram o efeito, né, sobre a sensação de saciedade que produz quando se introduz o curcumin na suplementação do paciente com obesidade e com síndrome metabólica, essa sensação tem uma relação direta com a capacidade de mobilização energética, né? Com a lipólise e com a efetiva conversão do ácido graxo pelo processo de beta-oxidação em energia para o corpo. E essa energia, obviamente, tem um efeito inibitório sobre a percepção da necessidade de consumo de alimentos, né? Então, a sensação de saciedade tem esse efeito relacionado com o controle metabólico do adipócito. Redução da adipogênese, isso é obviamente um efeito também que é autorregulado. Quando nós aumentamos a lipólise e geramos mais energia, a célula acaba produzindo uma necessidade energética muito menor. Então, isso diminui a adipogênese no processo funcional metabólico. Modulação da microbiota, a gente vai mostrar também qual especificamente componente microbiológico altera com o uso do curcumin, e o aumento da termogênese. Esse é o aumento da termogênese por ativação da via do AMP cíclico. A proteína quinase A fazendo um efeito lipolítico, fazendo uma mobilização desses triglicerídeos e mobilizando a lipase dos triglicerídeos dentro do adipócito. Quando nós falamos aqui nesse contexto da hipertrofia dos adipócitos, nós temos que voltar um pouquinho na nossa história e ver que o ser humano, antropologicamente, ele era submetido a uma condição muito adversa, né? Muito adversa em termos de oferta de alimentos. Ele tinha que sair todas as manhãs da caverna exatamente para poder captar alimentos para a sua família, para o seu círculo social. E esse desafio na captação de alimentos fez com que o nosso organismo se adaptasse a uma condição energética muito desfavorável. Ou seja, que havia momentos em que havia abundância, mas que havia grandes espaços, grandes lacunas temporais, onde o alimento não era tão suficiente assim, né? Tão favorável, ou tão fartamente apresentado a ele. Então, o nosso organismo, antropologicamente, foi o organismo que melhor, dentro das espécies dos hominídeos, o organismo que melhor se adaptou a essa manutenção de reservas energéticas, é o mais bem adaptado a economizar energia nesse processo metabólico.
Então, quando nós agora somos submetidos a uma condição alimentar muito abundante, a uma capacidade ou uma disponibilidade de alimentos energéticos extremamente grande na sociedade moderna, nós consumindo esses alimentos energéticos, nós geramos então muito mais facilmente acúmulos desses triglicerídeos. E o que a gente vai perceber é que dentro desse balanço energético positivo, que leva ao acúmulo desses triglicerídeos nos adipócitos, gera o efeito que a gente chamou então de hipertrofia, um aumento do volume desse adipócito, altera o seu fenótipo, altera a característica, a carinha do adipócito nesse contexto. E aí, quando a gente vê esse adipócito aumentando, inflando, e o balanço energético positivo continuadamente sendo repetido no indivíduo, o que essa célula faz? Ela multiplica, ela hiperplasia. Então, nós temos agora no indivíduo obeso não só a hipertrofia do adipócito, a mudança da carinha, mas também a hiperplasia. A gente tem uma mudança genotípica desse paciente. Uma mudança genotípica que agora gera adipócitos com uma característica genética e fenotípica diferenciada, uma característica que leva a um reconhecimento pelos macrófagos residentes dentro dessa população adipoide, que eram macrófagos da característica com o fenótipo M2, de regulação, né? Um fenótipo regulatório. E esse macrófago regulatório, ele tem características de produção como M2 de interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória. E essa regulação, então, anti-inflamatória, garantia uma estabilidade do adipócito. No entanto, quando ele hipertrofia e hiperplasia, ele muda a característica dos macrófagos residentes de um perfil M2 para um perfil M1. Perfil M1 é um perfil de macrófago residente inflamatório, é um perfil que reconhece como um corpo estranho, que reconhece esses adipócitos agora hiperplasiados como um elemento de ativação inflamatória. E aí eles próprios começam a mobilizar a produção de citocinas TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, resistinas, e que interagem através desses mediadores inflamatórios com os próprios adipócitos, garantindo uma perpetuidade dessa expansão hiperplásica, gerando com isso também um quadro de inflamação. Obviamente, como eu mencionei para vocês, a relação entre mediadores inflamatórios e estresse oxidativo. O estresse oxidativo, gerado exatamente por essa mobilização de mediadores inflamatórios, acaba mobilizando e gerando uma resistência insulínica, um estresse oxidativo sobre uma oxidação proteica sobre os receptores de insulina. O obeso, então, obviamente, agora com esse perfil hiperplasiado, hipertrofiado, ele tem, além disso, resistência insulínica. Resistência insulínica que leva ao prejuízo energético de dentro do adipócito, levando a uma menor capacidade de ativação da lipase, porque a lipase dos triglicerídeos, que faz a lipólise, ou seja, a conversão de triglicerídeos nas suas respectivas liberações de ácidos graxos associados ao glicerol. Essa lipase dos triglicerídeos, nessa condição desfavorável de ATP intra-adipoide, faz com que a gente tenha um acúmulo ainda maior. E no contexto da resistência insulínica, a energia que seria utilizada pelo processo de captação de glicose para dentro do tecido adipoide, para garantir esse aporte de ATP e o aporte fosforilativo, portanto, da proteína quinase A, que leva à ativação da lipase dos triglicerídeos, é suprimido. E aí, com isso, acumulam-se ainda mais triglicerídeos dentro desses tecidos adipoides, com baixa capacidade de mobilização lipolítica. Então, a obesidade gera
resistência à insulina, gera quadros de inflamação e gera, portanto, uma manifestação energética de aumento da glicemia. E por isso, também associado a esse aumento da resistência insulínica, aumentam os níveis glicêmicos. Então, fatalmente, essa oxidação de receptores de insulina nos adipócitos, ela também acontece em outros tecidos, músculo e outros tecidos, fígado, e nessa sensibilidade diminuída do receptor de insulina à insulina, faz com que a gente tenha não só agora um prejuízo no tecido adiposo, mas também um prejuízo energético ao nível muscular, uma alteração da característica energética do fígado, uma alteração da característica energética de todos os outros elementos. E quando a gente gera esse estresse oxidativo associado à produção de mediadores inflamatórios, e a gente percebe, através do diagnóstico clínico mesmo, de exames laboratoriais, em que aumenta no contexto da obesidade, começam a aparecer alterações de hemoglobina glicada, começam a aparecer alterações dos níveis glicêmicos de jejum, começam a aparecer alterações insulinêmicas, aumento dos níveis de insulina. E quando a gente percebe uma glicação de hemoglobina como um índice de avaliação da resistência insulínica, quando a gente detecta isso, seguramente outros receptores já estarão oxidados também, que são muito mais sensíveis que os receptores de insulina. A gente vai perceber, por exemplo, que um paciente com resistência insulínica é um paciente que tem uma disfunção na produção de cortisol, porque o ACTH relacionado à córtex adrenal, esse receptor de ACTH, que tem como sinalização a via do AMP cíclico, é muito, muito mais sensível ao estresse oxidativo que o receptor de insulina. Então, quando percebemos as sensibilidades diminuídas do receptor de insulina, seguramente 100% de chance de receptores de ACTH estarem já também no processo oxidado, gerando, portanto, uma menor eficiência da córtex adrenal na produção de cortisol, o que leva a uma baixa mobilização energética funcional. Também receptores de TSH, lá na tireoide, são a mesma, que apresentam a mesma via de sinalização dos receptores de ACTH. Lá na tireoide, o TSH também vai ter uma menor eficiência na capacidade de produzir os hormônios tireoidianos. E pasmem, nesse contexto da oxidação dos receptores, os receptores de FSH e LH também apresentam a mesma característica de sinalização. Então, quando nós estamos falando de um perfil de obesidade, nós estamos falando, sobretudo, de um perfil inflamatório e de um perfil de estresse oxidativo aumentado, e que não se refere especificamente só ao tecido adiposo, ou exclusivamente ao tecido adiposo, mas sim a todos os eixos hormonais que também são afetados, avaliados na produção de energia. É o caso do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, com diminuição ou hipocortisolismo, com alterações nos níveis do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, com hipotireoidismo subclínico, ou mesmo oxidação de receptores de T3, que também geram um efeito metabólico de prejuízo na expressão de novas mitocôndrias nos tecidos periféricos, ou podemos ter também um prejuízo do eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, diminuição da atividade, da produção ou da ação do estradiol, no caso das mulheres, ou da testosterona, no caso dos homens. Então, não é infrequente que a gente encontre em pacientes obesos fadiga, cansaço, dificuldade energética, baixa força muscular, diminuição da característica da percepção de libido, diminuição da característica de resistência óssea, alterações na função sexual. É claro, porque tudo isso está interligado.
E por isso a medicina integrativa é tão legal, né? Porque a gente consegue, visualizando os pacientes com uma característica bioquímica funcional, perceber todas as alterações possíveis e começa com isso a gerar uma avaliação anamnésica integrativa, onde nós podemos, através desse canal, chegar na origem, na gênese de todo o processo. E aí nós estamos apresentando exatamente essa característica. A hipertrofia do adipócito gera como característica funcional redução do gasto energético ao nível central, porque diminui a absorção de glicose, por causa da sensibilidade ao receptor de insulina, começa a ter uma ativação do centro da fome, porque a célula, como baixa capacidade de captar glicose, entra no processo de falência energética mitocondrial, porque se não tem glicose, não tem oxigênio, não produz ATP. Se não produz ATP, não tem reserva energética, não tem característica de estoque energético. E isso é uma informação lá para o centro hipotalâmico da fome de que ele precisa consumir mais elementos energéticos. Só que o metabolismo basal está diminuído, exatamente porque não tem capacidade mitocondrial. Nesse contexto, o que é que acontece? Consome mais energia e tem um metabolismo basal mais baixo, acumula ainda mais elementos de reserva, triglicerídeos nos adipócitos em especial. Vai aumentar também aqui a produção de leptinas, aumenta a resistina, aumenta a TNF-alfa, aumenta a interleucina 6, então as citocinas e os hormônios relacionados ao acúmulo de triglicerídeos adipócitos estão potencialmente ampliados. Nesse contexto, com mais citocinas, com menos energia celular e mais inflamação, mais mediadores oxidando, mediadores inflamatórios e oxidativos sendo liberados, que a gente vai ter, então, uma inflamação hepática, pode ter um acúmulo de lipídios no tecido adiposo hepático, e aí dá uma esteatose. Podemos ter resistência insulínica, que estimula ainda mais a falta de energia e o aumento, então, do consumo de alimentos gordurosos. O aumento da glicemia e a glicação e oxidação de receptores. Lembrem, não só receptor de insulina é oxidado ou glicado, outros receptores também são oxidados e também são glicados. Receptor de ACTH diminui a produção quando oxidado, diminui a capacidade de produzir cortisol. TSH, quando esse receptor é oxidado ou glicado, ele diminui a capacidade de produzir os hormônios tireoidianos. Quando o receptor de LH e TSH são glicados ou oxidados, diminuem a capacidade de produzir estradiol ou testosterona. E nesse contexto, todos eles têm um envolvimento energético muito importante para o indivíduo. Especialmente o T3, que é mitocondriogênico, aumenta a expressão de proteínas mitocondriais. Então, faz com que as células tenham um número maior de mitocôndrias. O cortisol, que aumenta o metabolismo, a capacidade, a eficiência mitocondrial, através da ativação dos seus receptores intracelulares. Assim como os receptores de T3, né? Ambos são intracelulares. A característica de melhorar o desempenho mitocondrial faz com que haja melhoria também do metabolismo basal. E os receptores de testosterona e estradiol, respectivamente no sexo masculino e feminino, são capazes de melhorar o desempenho aí da força muscular, da libido, da percepção dos eventos erógenos e das atividades sexuais. Então, todos eles estão em alguma performance relacionadas à mobilização energética e ativação do processo celular metabólico. E aí, quando a gente fala de obesidade, a gente também tem que lembrar da disbiose e da hiperpermeabilidade intestinal e da inflamação subclínica, que vem antes mesmo do processo de acúmulo de tecido adiposo no ambiente abdominal. Mas que coisa é essa que tem relação com a obesidade?
Vamos dar uma olhadinha no que acontece quando a gente consome alimentos. Esses alimentos que a gente consome, eles são conduzidos, ingeridos na forma de alimentos, na passagem pela boca, eles são misturados com as nossas enzimas e viram o bolo alimentar. Na ingesta de alimentos, esses alimentos já vêm com manancial de bactérias presentes dentro. Por mais estéril que seja esse alimento, ele vem com manancial de bactérias, vem com colônias de bactérias, unidades formadoras de colônia, seja pela nossa própria mão, seja pelos alimentos durante a coleta ou preparação. E quando eles passam pela boca, eles se misturam ainda com a microbiota da cavidade bucal. Então, nós temos agora um conjunto, no bolo alimentar, um conjunto de bactérias que são externas, exógenas e que já estão na cavidade bucal, que são misturadas e passam para um estômago. Nesse estômago, um pH de 1,5. As bactérias, a grande maioria delas, numa faixa de pH de 1,5, acaba sendo eliminada, né, pela própria acidez do ambiente gástrico. No entanto, se esses pHs, se essas faixas de pHs sobem, seja em função do consumo de alimentos, ou pelo consumo de medicamentos que inibem a secreção ácida, os azóis, os inibidores da histamina, ou seja, pela própria característica do ambiente hipossecretor desse paciente, perfis de hipocloridria, por exemplo, tem pacientes que já têm essa característica embutida, são perfis clínicos de hipossecreção, com baixa capacidade de produzir ácido clorídrico. Nesses ambientes em que o pH é mais alto, nós vamos ter, então, uma baixa eficiência de esterilização dessas bactérias, que acabam passando no nosso ambiente intestinal. E essas bactérias que agora encontram um ambiente intestinal altamente favorável ao desenvolvimento, proliferação dessas bactérias que estão no ambiente com muito alimento, com muita água, hidratadas, com muito nutriente, com um ambiente favorável à adesão, que é a mucosa intestinal, elas, obviamente, colonizam e geram o que a gente sabe é que uma bactéria crescendo no ambiente desse é uma bactéria desbiótica, é uma bactéria estranha, que não é comensal, que não está, cujo nosso sistema de defesa não está absolutamente habilitado a combater, a reconhecer como uma bactéria normal. E aí ele gera, nesse contexto de proliferação desbiótica, associado aos restos alimentares não digeridos e as bactérias, geram toxinas bacterianas, especialmente as gram-negativas, e a gente vai ver algumas populações muito relacionadas a essa característica. São as famílias, né, da Escherichia coli, gram-negativa, salmonelas, shigellas, todas gram-negativas, apresentam na sua característica externa, nas membranas, nas paredes celulares bacterianas, lipopolissacáridos. Lipopolissacarídeos, o LPS dessas populações bacterianas é extremamente imunogênico, ele gera uma resposta inflamatória, tanto que o nosso sistema de defesa dos macrófagos residentes intestinais reconhecem de imediato e geram uma resposta de mobilização na tentativa de fagocitá-las. E, claro, na ativação macrofágica intestinal, geram ativação e liberação de citocinas e prostaglandinas, que geram vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, e reza a lenda que onde passa um boi, passa a boiada, se passa uma célula de defesa para dentro da luz intestinal, passa restos bacterianos também para dentro do ambiente circulatório. E a gente vai ter, então, uma toxinemia aumentada. E essa condição, então, de hiperpermeabilidade intestinal gera uma inflamação subclínica persistente, relacionada, então, à ação intestinal, mas gera uma toxinemia persistente, que leva a uma colonização desses resíduos bacterianos em locais à distância, incluindo aí tecido adiposo também, tecido hepático, circulação sanguínea,
E aí, onde esse LPS se depositar pelas suas características, imaginemos um lipopolissacarídeo, tem duas formas, né? Tem uma fração lipo, tem uma fração lipo e uma fração polissacarídeo. Essa junção lipopolissacarídeo faz com que uma fração lipídica fique aderida às membranas celulares, porque iminentemente é uma bicamada lipídica, fique aderida a essa parte específica da célula, com a parte imunogênica, que é a parte polissacarídica, de reconhecimento imunológico. Então, se nós tivermos aí um LPS depositado na parede dos adipócitos, os nossos macrófagos vão lá tentar fagocitar isso, esse polissacarídeo, e geram, então, uma resposta inflamatória local, potencializando ainda mais o quadro inflamatório associado à obesidade. Mas pode ser gerada ainda uma resposta inflamatória articular, quando o LPS se deposita na parede dos condrócitos, uma tireoidite de Hashimoto, quando esse LPS se deposita na parede das células da tireoide, no tireotrófo, ou em qualquer outro lugar do nosso corpo. Então, relacionar alimento não só a característica do alimento energético em si, mas da própria característica de digestão desse ambiente bacteriano, desse ambiente alimentar intestinal, faz com que a gente possa gerar aí componentes adicionais à obesidade, não só para a expansão do adipócito, mas também para a resposta inflamatória associada a ele. E o efeito anti-obesidade do curcusin é exatamente referente a esse controle do processo inflamatório, a regulação da adipocina e ao reequilíbrio dos níveis hormonais, tanto de adiponectina quanto leptina. Claro, porque se tu revertes o quadro de hipertrofia do adipócito, seguramente diminui as características inflamatórias desse adipócito hipertrofiado. E também melhora a ativação e sensação da saciedade, porque tu mobiliza efetivamente os ácidos graxos para um processo energético através da beta-oxidação hepática desses ácidos graxos. Então, nós vamos ter alguns elementos muito interessantes. Esse trabalho foi especialmente importante porque ele mostra, nesse trabalho, que a calibina A inibiu a diferenciação e a adipogênese em pré-adipócitos. Esse é um trabalho que foi feito com um tecido isolado, com um órgão isolado, e nessas células de adipócitos foram submetidas a uma dieta de hipercalórica, então nós tivemos um aumento da disponibilidade energética na forma de gorduras para esses adipócitos, e os elementos, então, foram coletados e aí avaliados dentro desse contexto. O que a gente percebeu nesse trabalho é que a calibina A foi capaz de inibir a diferenciação, ou seja, diminuiu a conversão do adipócito na sua expressão gênica alterada para um adipócito hipertrofiado, e também a hiperplasia desses adipócitos. Então, reduziu, manteve funcional e estável essa característica das populações de adipócitos, o que é uma vantagem adicional, exatamente porque nesse contexto da diminuição da hipertrofia do adipócito, tu reduz também a característica de conversão dos macrófagos M2 para macrófago M1 e diminui a característica inflamatória desse tecido adiposo. Esse trabalho é super interessante, foi publicado em 2015 e numa revista de um impacto muito interessante também. A gente tem, então, nesse contexto apresentado nesse trabalho, que a calibina A tem dois efeitos bem definidos, bem diferenciados. O primeiro deles é uma mobilização lipolítica, então aumenta aqui a característica de ativação direta da proteína quinase A. Proteína quinase A que é o segundo mensageiro, a enzima-chave do segundo mensageiro gerado pela mobilização de receptores beta-3 adrenoceptores nos adipócitos. Esses receptores eles são ativados pelo sistema simpático, pela resposta com a noradrenalina e adrenalina.
que são liberados durante momentos de necessidade energética aumentada, né, pela ativação simpática. Então, imaginemos o hipotálamo, percebendo uma situação de perigo, mobiliza energia através de vários mecanismos. Um deles é a mobilização lipolítica de dentro dos adipócitos. E a ativação desses receptores beta-3, eles acabam promovendo a ativação da adenilato ciclase, converte ATP em AMP cíclico e, portanto, aumenta a atividade da quinase A. Essa quinase A, ela fosforila a lipase dos triglicerídeos e mobiliza ácidos graxos a partir desses triglicerídeos. E, portanto, murcha, diminui o volume desses adipócitos. Isso faz com que haja também a mobilização desses ácidos graxos para a corrente sanguínea, possibilitando a beta-oxidação lipídica, gerando, então, mais energia para o indivíduo. O grande risco seria mobilizar os ácidos graxos sem uma hepatoproteção, porque nós estaríamos submetendo os hepatócitos a uma condição desfavorável em termos de mobilização pela beta-oxidação. No entanto, a calebina A também tem esse segundo efeito, que é inibir a infiltração inflamatória. Então, ele não só protege o fígado da expansão inflamatória produzida pela deposição de gordura, pela esteatose, e foi isso que o trabalho mostrou, não só mobiliza, impede que haja um dano hepático também nesses pacientes usuários, então, do Corcosinha, mobilizando a energia de maneira segura e produzindo uma redução da hipertrofia do adipócito. Esse trabalho foi super bacana, associado a esse segundo efeito também publicado na Nutrients, em que se mostra a calebina A como um supressor do NF-κB. Calebina A, então, inibindo as ações inflamatórias. Lembram que eu falei para vocês lá do tecido adiposo, fazendo a geração de TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, a partir desses macrófagos de família M1? Pois bem, aqui a calebina A é capaz de diminuir as ações do NF-κB, reduzindo a ativação do NF-κB a partir desses receptores de TNF-alfa. Por isso, ela tem essa característica, então, de diminuir a ação inflamatória associada à liberação de TNF-alfa. Então, é muito, muito legal mostrar isso. Isso foi feito a partir desse trabalho em células, né? Células inflamatórias associadas a câncer de colo retal e que são ativadas pelo fator de TNF-beta nesse contexto, né? Mas funciona também para TNF-alfa. Nós vamos perceber, então, que esse efeito da calebina A sobre o NF-κB modula, na verdade, várias citocinas pró-inflamatórias. Entre elas a interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 12, mas também é capaz de reduzir os mediadores de fase aguda, que são produzidos a partir da ciclooxigenase, que são as prostaglandinas leucotrienos, diminuindo, portanto, não só a inflamação crônica associada ao quadro da obesidade mórbida, associada ao quadro de obesidade crônica de longa duração, mas também aquelas reações de fase aguda de infiltrados inflamatórios intestinais, em resposta a um agente de mobilização imunogênica. Então, é muito interessante a gente poder dispor desse elemento, né, que é um elemento que tem uma flexibilidade de ações tão interessantes. Só para a gente, curiosamente, complementar, o TLR, Toll-like Receptors, são receptores que reconhecem LPS. Tá? Esses receptores, eles são capazes de reconhecer paredes bacterianas. Então, nas células inflamatórias, que reconhecem os macrófagos, nos neutrófilos, nós temos muitos TLRs dispostos na superfície dessas células de defesa fagocíticas. Essa ativação das células por receptores TLRs dispara o mecanismo pró-inflamatório. Por isso, quando a gente tem uma mobilização de macrófagos para consumir aí as bactérias gram-negativas que contêm o LPS, a gente acaba gerando também uma inflamação local, mediada
pela local aguda mediada pelas prostaglandinas e cronicamente sendo mediadas pelas citocinas. Esse trabalho mostrou exatamente esse efeito anti-inflamatório em células de tendão, em casos de tendinites, mas o mecanismo inflamatório é o mesmo. Ele é capaz de ser gerado independente com a mesma característica de mediadores em quaisquer tecidos. Nós vamos ver também o efeito modulador sobre a microbiota. Esse é um efeito muito bacana, que a gente acaba tendo a possibilidade de, em usando a calebina A como um elemento de reposição na suplementação nutricional dos pacientes obesos, fazer uma reversão dos quadros disbióticos pela flexibilização de uma população em especial aqui envolvida na promoção da recuperação da microflora. E a gente vai perceber, então, que a calebina A tem uma função não só na termogênese, mas também na eficácia no combate à obesidade. E pode também modular essa microbiota de pacientes obesos com uma dieta rica em gordura. E esse trabalho mostrou exatamente isso, né? Nós temos uma suplementação com calebina A, que faz com que nós tenhamos uma relação muito mais expressa com a microbiota relacionada à população intestinal, incluindo aí a formação de novas moléculas relacionadas com o butirato e os ácidos graxos de cadeia curta, favorecendo então uma modulação imunológica e a própria modulação imunológica, ativação desses macrófagos residentes no tecido cutâneo, né, no tecido intestinal, no muco intestinal, onde esses macrófagos residem, fazem com que a gente tenha uma melhor performance de controle da microbiota intestinal. E a gente vai ver, então, que as bactérias, em especial aqui, aumentam, que é a Akkermansia mucinifila. Essa bactéria é uma das bactérias principais relacionadas ao controle da reatividade intestinal. Então, a redução da microbiota através da ativação dos macrófagos residentes da microbiota disbiótica favorece o crescimento dessa bactéria em especial, que está relacionado em contextos de controle da inflamação intestinal. Então, é muito legal. Essa bactéria, então, está relacionada à redução da barreira, reduzindo o comprometimento da barreira intestinal alterada, então, portanto, reduzindo a hiperpermeabilidade intestinal e melhorando os níveis de controle da disponibilidade desses lipopolissacárides que podem adentrar através da barreira hiperpermeada do intestino. Então, essa é uma das... tipo o bolo associado com a cereja em cima dele, né? A cereja do bolo das ações. A gente pode ver ainda nesse trabalho que foi publicado que esse filo inteiro das microbiotas relacionadas ao controle da microbiologia intestinal estão alteradas na presença da nossa calebina A. Além disso, adicional a todos esses fatores, nós ainda vamos ver o efeito anti-osteoporose associados à calebina A, que faz um downregulation da osteoclastogênese. Osteoclasto é a célula do osso que efetivamente consome o cálcio da matriz óssea e faz fragilidade dessa matriz de ósseo, da resistência óssea, né? O que acontece durante o processo terapêutico envolvendo a suplementação com a calebina A é que nós vamos perceber aí a mudança do perfil de gênesis dos osteoclastos. Então, diminui a gênese de osteoclasto, que faz com que os osteoblastos possam gerar aí uma melhor deposição de cálcio na matriz óssea. A calebina A, então, inibe o ativador do receptor de osteoclastogênese, induzido pelo fator de transcrição nuclear RANK, o KB, né?
ele faz esse efeito especificamente porque ele melhora as características de disponibilidade dos osteoblastos. Então, aumenta a disposição, a deposição de cálcio na matriz óssea, aumenta a resistência óssea e tem um efeito, então, anti-osteoporose. E por que incorporar aqui, né? Incorporação do curcusin em formulações de emagrecimento? Por tudo que a gente já viu, né? Ele faz todos os efeitos aqui antioxidantes, tem atividade anti-inflamatória, tem uma atividade de proteção da cartilagem e também das articulações. Esse é um outro ponto em que os pacientes obesos têm, em geral, um comprometimento, uma comorbidade associada, que é o distúrbio articular e ósseo, tem uma atividade anti-osteoporótica e ainda reverte quadros de esteatose, exatamente porque diminuem a deposição desse tecido adiposo por reduzir a hipertrofia dos adipócitos sobre o tecido hepático, inclusive, fazendo também hepatoproteção. Tem ainda um efeito anticâncer, que é um efeito adicional associado também à ação anti-inflamatória desse ativo. E a grande sacada aqui que o curcusin trouxe para o mercado foi a baixa dose, né? 50 miligramas divididos ainda em 2 tomadas diárias, meia hora após as refeições, exatamente para melhorar a biodisponibilidade, que garante com isso esses efeitos farmacológicos atribuídos ao curcusin. Então é um ativo realmente que me encanta, não é qualquer ativo que eu viria aqui falar para vocês. Esse é um ativo que nos trouxe assim benefícios no uso clínico, com um processo de validação científica associado com inúmeros trabalhos científicos garantindo essa eficácia, e seguramente eu não estaria aqui se eu não confiasse de fato nesse produto, sabe? Especialmente pela eficácia e segurança que ele demonstrou nos ensaios prévios e que a gente já avalia dentro da clínica de prescrição e de monitoramento integrativo dos nossos pacientes aqui no consultório. Então, esse estudo garante eficácia e segurança, um estudo publicado também com um duplo cego, controlado por placebo, e foi conduzido, então, exatamente para garantir aí a segurança e a eficácia desse produto. Enfim, ao final desse processo de uso do curcusin, nós vamos ter uma ativação metabólica e, claro, o emagrecimento. Controla aqui a redução de gasto energético, faz uma redução da ativação do centro da fome, controla a glicólise, reduz os níveis inflamatórios e os níveis de comprometimento funcional de outros receptores, não só os de glicose, os de insulina, como normalmente estão envolvidos na síndrome metabólica, mas também aqui impede a oxidação de outros tipos de receptores também envolvidos. Por que escolher o curcusin aqui na sua característica? A principal delas, obviamente, é o efeito, é a possibilidade de múltiplos efeitos farmacológicos associados apenas a um dos componentes, né? Que é um elemento que sozinho dá conta de múltiplos efeitos farmacológicos. Então, isso é uma das grandes sacadas desse produto. Trazer aqui essa oportunidade terapêutica associando com baixas doses e um preço diferenciado pela própria concentração que ele é utilizado terapeuticamente e traz um alto valor agregado a esse princípio ativo e, portanto, gera múltiplos mecanismos de ação e benefícios para o paciente e também para o prescritor, que está com uma substância extremamente eficiente, extremamente eficaz, com vários mecanismos associados a esses protocolos. E a gente lembra sempre aqui da sobrepesolândia e da obesolândia, que faz uma alusão, então, a uma população gigantesca de pessoas dentro desse grupo farmacológico, desse grupo fisiopatológico, né? E que poderiam se beneficiar com o uso do curcusin, da calibina A, para o benefício da sua qualidade de vida funcional e para todas as atividades produtivas que esse grupo populacional poderia estar produzindo na sua atividade.
E, Fernando, eu trouxe também aqui uma notícia boa, mas deixa para depois. Vamos abrir para as perguntas? O que você acha? Vamos lá. Bom, deixa eu pegar aqui o que eu separei que o pessoal deixou as perguntas aqui. Acho que uma dúvida que ficou, Niraldo, é a questão do curcuzim e comparado à cúrcuma, né? Curcuzim tem a calebina, a cúrcuma, os curcuminoides, mas tipo essa relação, a diferença entre as duas aí, entre o curcuzim e a cúrcuma. A cúrcuma, na verdade, ela só foi citada porque a calebina A é encontrada nas raízes da cúrcuma, em várias espécies de cúrcuma. Mas ela é sintetizada e ela não tem a mesma relação estrutura-atividade com a curcumina, que é o principal dos curcuminoides presentes na cúrcuma. Então, ela não tem a mesma relação de eficiência, ou de mecanismos de ação que a curcumina. Ela tem mecanismos adicionais e, portanto, ela é desvinculada em termos farmacológicos ao extrato de cúrcuma. Ela foi citada a cúrcuma exatamente porque ela é um dos constituintes, mas em concentrações muito baixas na cúrcuma. Então, ela é diferenciada entre os dois elementos. Certo. O uso dela só em cápsula ou ela poderia ser feita, por exemplo, em pastilha sublingual? Pastilha sublingual, cápsula, essas são indicações pela concentração muito baixa e pela eficiência que ela tem, ela poderia ser incluída em outros protocolos terapêuticos em associação, né? Por exemplo, em pastilhas sublinguais, você teria uma boa biodisponibilidade, ou mesmo na forma de cápsulas dentro dos extratos, combinados ou não, ou sozinha, poderia ser empregada sem problema. Certo. Paciente não obeso poderia usar? Eu vi ali que tipo, a gente viu na apresentação que ela tem múltiplos benefícios, né? Até osteoporose, né? Então, o paciente não obeso teria, né? Poderia não usar, teria as outras indicações? Claro, claro. A indicação principal é como ativador metabólico, né? O que a gente viu na clínica usando esse produto é que as pessoas com baixo nível de capacidade energética se beneficiam porque ela tem uma capacidade de ativação metabólica. Pacientes que têm quadros inflamatórios crônicos, que têm hiperpermeabilidade intestinal, poderiam se beneficiar. Quadros de sensibilidade imunológica associada à alergia ou sensibilização alimentar no intestino poderiam se beneficiar também. Então, são múltiplos mecanismos. A gente deu enfoque, claro que o objetivo aqui era exatamente falar sobre a ativação metabólica como atividade principal farmacológica associada a ela, mas fundamentalmente ela pode ser usada e empregada em outros quadros fisiopatológicos, sem dúvida. Uma coisa que eu acho bacana até comentar como destaque desse produto é o custo, né? Ele tem um custo baixo, por ser uma dose baixa, o custo de tratamento, né, para aquele paciente que não tem, vamos dizer assim, condições de fazer um investimento alto, né, no tratamento, ela tem um custo bem baixo de tratamento, né? E na clínica, né, quanto tempo para ver resultados e se tem alguma contraindicação? Muito interessante essa pergunta, Fernando. Veja bem, quando a gente está falando de síndrome metabólica ou de obesidade, os resultados são dependentes da capacidade e do estágio de evolução da patologia, né? Quando a gente está falando de um acúmulo no tecido adiposo de vários anos para chegar a um estágio de obesidade, a gente precisa também levar em consideração que uma reversão do estado fisiopatológico crônico, as células já estão tão habituadas nesse contexto fisiológico da obesidade que elas demoram a responder. O que eu falo sempre é que não existe um milagre assim de 30 dias estar magrinho, sem quaisquer clínica. O ideal é que a gente tenha pelo menos uns 6 meses de acompanhamento, que é o momento mágico de liberação de todas as toxinas do tecido intersticial, de modificação metabólica, de renovação celular para um novo ambiente mais saudável.
E então a gente sempre faz uma avaliação com 90 dias, 3 meses de tratamento, reavalia o paciente, faz readequação, inclui outros protocolos terapêuticos para complementar a ação terapêutica do corpozinho e faz a manutenção por mais 90 dias. Então são 6 meses ao total para a gente ter uma mudança característica metabólica bem interessante aqui no paciente. Certo? E agora conta essa notícia boa aí para nós, que o pessoal deve estar curioso. Notícia boa não precisa, tem que ser contada, né? Notícia boa é a nossa pós-graduação. Nós temos uma pós-graduação que está começando agora, um curso de especialização em fitoterapia clínica. E essa fitoterapia clínica é no formato integrativo, é um formato que não só usa as plantas medicinais, mas também trabalha todo um contexto da integração com outros sistemas terapêuticos, suplementação vitamínica, suplementação nutricional, de oligoelementos, reposição de cofatores bioquímicos, dentro desse contexto da anamnese integrativa. A gente tem 2 momentos muito legais nessa turma, que agora é totalmente online. Começou dia 26 de agosto, a gente tem agora 2 aulas que foram trabalhadas com os alunos, que não só é trabalhado a aula teórica durante a avaliação de cada um dos módulos, são 16 módulos clínicos relacionados à fitoterapia e mais um módulo de docência, e um módulo de prática clínica dentro desse contexto também, mas também são trabalhados contextos de descrição de casos clínicos. A gente sempre tem, a cada encontro, trabalha um caso clínico na prática, com avaliação integrativa, protocolos terapêuticos, e faz todo o processo de prescrição e desfecho clínico a partir dessa prescrição integrativa com os alunos. Então, todos vão ter 18 casos clínicos trabalhados didaticamente dentro desse contexto, associado também aos conteúdos teóricos de cada uma das plantas medicinais por sistemas, numa visão integrativa. Para esse programa específico agora, nós estamos com uma matrícula de 250, mais 24 vezes de 547. A gente está dando aqui para os afiliados e para o público da Maria Rocha, em especial aqui vocês que estão na aula de hoje, uma promoção, um desconto promocional na matrícula e também nas parcelas de 24 de 477, uma economia de 1.680. Notícia boa, né, Fernando? Notícia boa, porque a gente está numa fase em que tudo que pode economizar está valendo, né? Mas Desconto é sempre bem-vindo, né? 13% de descontos. 13% de desconto é o que a gente está trazendo para vocês nesse momento de hoje, né? E a gente tem um segundo produto, que é o programa Prime. Já estamos na nossa segunda edição. Esse é um programa que vai direto ao ponto. Ele trabalha 24 casos clínicos. A cada 15 dias nós temos um encontro. Esse encontro é online, ao vivo, sempre com a avaliação integrativa dos pacientes, desfecho clínico, protocolos integrativos, revisão da fisiopatologia, e nesse contexto a gente trabalha, além disso, formulários integrativos, os protocolos terapêuticos usados nos casos clínicos são disponibilizados. Tudo isso fica gravado e disponível por 2 anos para os nossos Prime. A ideia aqui é ir direto ao ponto. A pessoa que não quer formar, não precisa do título de pós-graduação, mas quer aprender, aqui é a possibilidade. Os novos mentorados, a gente tem uma condição de 12 vezes 697. Para os membros aqui da nossa audiência, nós temos um processo de 12 vezes de 347, Fernando. Isso dá um descontão, né? R$ 350 de desconto. Será que o pessoal botou certo aqui? Mas tá valendo. Vale o que está escrito. É igual jogo de bicho. Vale o que É isso aí. tá, É, joia. E gostaria de deixar aqui a nossa gratidão, né? Obrigado pela PN Pharma, e a gente abre, então,
para a possibilidade aqui da Farmácia Maria Rocha entrar com os seus membros efetivos para a gente responder aí se tiver alguma dúvida adicional.